Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos no meu canal. Então, hoje eu vim trazer um conteúdo para vocês bacana, porém que não tenho muito o que falar, que é como eu descobri a minha gravidez e mais a reação da minha família. Assim, gente, não tenho muito o que vir falar, na verdade eu vim mais comentar com vocês, porque não foi uma coisa assim que, nossa, surpresa, não foi muito uma surpresa, né? Eu vou contar pra vocês como que eu descobri. Na verdade, gente, tipo assim, muitas meninas acabam descobrindo pela menstruação, né? Tipo, começa a atrasar a menstruação ali, a menina começa a ficar meio que, tipo, doida e tal. E eu nunca fui ligada nesse negócio, tipo, de ficar, esse mês desceu pra mim, esse mês não desceu pra mim. Eu não, na verdade, eu não percebia os meses que descia e os meses que não descia. Então, tipo, se não descia aquele mês, eu não sabia, porque eu não tava. Gente, eu nunca fui muito de saber negócio da minha menstruação, sabe? Pra mim, todo mês tava descendo normal. Só que, o que aconteceu? Eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal. Começou a me dar muita ânsia, muita ânsia, muito enjoo mesmo. Só que, gente, até então, eu achei que era por conta do cisto, né? Porque eu tinha cisto, não sei se eu tenho ainda, porque faz tempo que eu não faço exame, né? Mas eu tinha cisto no lado direito. E pra quem não sabe, o cisto, ele é como se fosse um neném. Tem vários tipos de cisto, né? Que eu fiquei sabendo. Mas tem um tipo de cisto que é como se fosse um neném. Você vai sentir as mesmas coisas como se você estivesse grávida. Então, você vai sentir enjoo. Tem mulher que cresce a barriga como se fosse um nenenzinho. E tem vários tipos. Tem mulher que tem casos de cisto que não tem cura. Que você passa anos e anos e anos, tipo, passando mal com isso e não tem cura. E o que aconteceu? Eu achei que tava tendo enjoo por conta do cisto, né? Eu falei, deve ser por conta do cisto, porque eu já tinha feito, a doutora já tinha falado que eu ia passar mal por conta do cisto e tal. Eu falei, então deve ser por conta do cisto. Comecei a ter bastante enjoo. E aí, gente, eu comecei a reparar que, tipo, aí depois que comecei a ter enjoo, eu já comecei a ter um pouquinho de medo, né? Por mais que eu sentisse que, né, que era do cisto, não, deve ser do cisto. Eu comecei a ter um pouquinho de medo. E eu comecei a prestar atenção um pouquinho mais na minha menstruação. Aí que eu comecei a ver que não tinha descido tal mês, que não tinha descido tal mês, tal mês. Aí eu falei assim, tá, deve ser por conta do cisto também. Porque o cisto também, ele pode atrasar a menstruação. Depende do cisto, pode atrasar. Então eu falei, não, deve ser por conta do cisto, né? Aí, beleza. Só que, gente, eu comecei a sentir dor nas costas. Dor aqui embaixo das costas. Aqui. Cólica. Eu tinha cólica em específico. Aí, eu comentando com a minha mãe, né? Falei pra minha mãe que eu tava sentindo umas cólicas aqui estranha. Daí minha mãe falou assim: você pode estar grávida porque você tá começando a sentir cólica aqui. Aí tá, até então, gente, não, pra mim tava tudo normal, pra mim, né, não vou fazer exame, não vou, porque deve ser o cisto. Só que eu comecei a ficar com medo também porque pra fazer tratamento, né, gente? Porque tem cisto que você tem como fazer tratamento antes e você como é que é? Tem um cisto que você toma um comprimido, não sei como é que é lá, que ele desmancha. Então eu queria ver se meu cisto era desse, né? E tinha como eu tomar um comprimido pra ele sair. Porque, pra não, ou, né, pra mim saber se é aquele cisto que fica anos e anos e não tem mais cura. E aí eu falei, não, então eu vou procurar um médico, né, pra mim saber mais. Aí tá, aí eu fui no doutor, na doutora no caso, fui, e ela passou um exame de gravidez, né, porque ela falou, pode ser que seja gravidez mesmo. Tá bom, né, gente? Falei, vou fazer, mas vai dar negativo, de boa, né, bem de boa. Aí, mesmo eu desconfiando, porque eu desconfiava, 1% eu desconfiava da gravidez, né? Eu não quis fazer aquele teste de farmácia, que toda menina faz, quando desconfia. Porque, gente, eu não confio naqueles testes. Eu não sei, muita gente faz e muita gente dá certo. Mas eu não confio naqueles testes. Acho que muitas vezes pode dar errado. Confio mais no laboratório. Então, eu não quis fazer. E aí, logo a doutora passou também o exame, né? Então, daí eu não preferi não fazer. Mas até falar pra mim, faz o teste, né, pra ver. Mas eu não quis, porque eu não confio.
E até então, beleza, a doutora passou, eu fiquei com, tipo, de boa, deve ser. E eu dando enjoo, dando bastante cólica aqui e tal. Eu falei, não, deve ser o cisto, né? E até falava com a minha mãe, é o cisto, é o cisto, é o cisto. E minha mãe, não sei, porque você tá com cólica e tal, né? Aí tá. Aí foi que a doutora passou o exame e eu fiz o exame. Fiz o exame. Quando eu fiz o exame, era pra mim ter. Porque aqui você faz o exame num dia, aí no outro dia você pega o exame, né? Então é bem rapidinho. Só que aí, gente, eu demorei um tempinho pra me pegar o exame, porque deu uns negócios lá. Acho que eu demorei uns 3, 4 dias a mais pra mim poder pegar esse exame. Aí tá, né? Eu fui com meu marido, fui com o Vanderlei pegar o exame. Cheguei lá, peguei e falei, deve. Tipo, eu falei, vai dar negativo, mesma coisa, né? Só que sabe quando a gente fica nervosa? Porque a gente fica nervosa, né, gente? Por mais que a gente. Vai dar negativo, a gente fica nervosa. Aí eu falei pra ele, ó, abre o exame você, porque eu não quero ver. Abre você. E aí, ele pegou e. Não, abre você. Então daí nós ficamos naquela, né? Aí tá, logo eu abri de uma vez. E eu achei estranho já, porque veio com 2 papel. Geralmente eu fazia os exames e vinha só um papel. Nesse dia veio 2. E eu falei, mas que tá estranho, porque 2 exames, né? 2 papel no caso, né? E aí eu fui ver, li tudo, e aí deu superior. Pra quem não sabe, superior é positivo e inferior é negativo. Tá, naquela hora que eu vi, tipo, superior ali, eu, tipo, comecei a dar risada. Porque eu fiquei feliz. É uma coisa que a gente, por mais que a gente fica nervosa, a gente fica feliz. Comecei a dar risada e ele também, tipo, porque ele também queria um filho e tal, né? Só que a gente ficou um pouquinho preocupado. Eu, pelo menos, fiquei um pouquinho preocupada por conta do meus problemas, né? Por conta das minhas cirurgias e tal. Mas fiquei bem feliz e tal. E aí que começa a entrar a família no meio. Como vocês viram, gente, eu vim trazer o conteúdo pra vocês, mas para vocês, porque estavam falando também no WhatsApp lá pra me contar, mas não foi uma coisa assim que foi uma surpresa, de repente, entendeu? Porque eu meio que já desconfiava, pelo menos 1% ali, né? Mas eu achava mais que era cisto, só que não foi uma coisa assim surpresa, entendeu? Só que eu resolvi trazer pra vocês porque estavam me falando lá no WhatsApp, eu falei, tá bom, então eu vou contar. Não foi uma surpresa, mas eu vou contar. E aí tá. Aí a partir do momento que eu vi o exame lá, aí que entra a família no meio. Porque daí eu falei, vamos ligar pra minha mãe, né? Pra contar pra minha mãe. Eu preferi ligar, gente, porque, né, não que a minha mãe fosse me bater nem nada, mas eu preferi ligar pra minha mãe do que com medo de ver um sermão, sabe? Aí eu falei, eu vou ligar que é melhor. Aí tá. Só que aí eu liguei pra minha mãe, se eu não me engano, a minha mãe não tava atendendo o telefone. E aí o Vanderlei foi e mandou mensagem pra mãe dele no WhatsApp pra contar. E daí a mãe dele não tava no WhatsApp. Aí o que aconteceu? Nós temos um amigo, que é muito amigo do Vanderlei, tipo, é como se fosse o irmão do Vanderlei mesmo, que é o Marcelo. Uns tempos atrás a gente tinha feito uma brincadeira com ele, né? Porque a minha cunhada tava grávida. E eu comprei, na verdade o Vanderlei comprou pra ela, pra nenenzinha, um sapatinho com babador pra minha sobrinha, que tava pra nascer. Aí eu fui e mandei foto pro Marcelo falando que eu tava grávida, mas na verdade era só pra brincar com o Marcelo. Então daí, tipo, ele ficou super feliz, tal. E por conta de nós ter feito aquela brincadeira, ter ficado com dó dele, o Vanderlei falou: "Não, então já que a tua mãe não atende e a minha mãe também não entra no WhatsApp, a gente vai contar pro Marcelo". Aí foi a primeira pessoa a saber foi o Marcelo, o amigo do Vanderlei, que é como se fosse um irmão. Aí ele ligou, o Marcelo não sei também, porque quem falou foi ele, né? Não sei se o Marcelo acreditou, muito não acreditou. Aí depois que ele conversou com o Marcelo, eu liguei pra minha mãe. E aí eu falei, mãe, eu fiz o exame. Falei, mãe, eu fiz o exame e deu que eu tô mesmo. Eu nem falei assim, gente, eu tô grávida. Eu não falei assim pra minha mãe, porque de tanto medo, sabe? Falei, mãe, deu que eu tô mesmo. Daí, eu nem me lembro direito o que a minha mãe tinha falado, gente. Eu só sei que eu peguei e falei, nossa, agora o pai vai achar ruim, né? Meu pai vai achar ruim. Daí ela falou assim: teu pai não tem que achar nada, porque quem vai comprar fralda é você e o Vanderlei, né? Então, teu pai não tem que achar nada. Mas eu não lembro direito o que ela tinha falado pra mim no meio ali, gente, tipo, do nervosismo, né? Sei que eu liguei pra ela e falei isso. Então, a primeira pessoa a saber foi o Marcelo, um amigo do Vanderlei, e a segunda pessoa foi a minha mãe. E aí, a mãe do Vanderlei, se eu não me engano, ela respondeu.
E aí ele contou pra ela tal. Aí beleza. Então, tipo, a reação da minha mãe, ela ficou meio preocupada. Por conta das minhas cirurgias e tal. Tanto que minha gravidez é de alto risco, né? Por conta das minhas cirurgias. Só que a minha mãe falou, ninguém tem que achar nada. Você que vai comprar fralda, você e o Vanderlei, então ninguém tem que opinar em nada. Mais ou menos assim que ela falou. E tá bom, gente. Ela ficou bastante preocupada, né? Aí, na verdade, ela contou pro meu pai, pro resto lá da minha família lá. E daí eu não sei a reação deles, né, na verdade, eu só sei a reação da minha mãe. Aí, pra minha avó, eu sei a reação da minha família aqui também. Porque a minha mãe contou pra turma lá da casa dela, né? E aí eu vim nesse mesmo dia, né? Eu vim subir com o exame e fui lá na casa da minha avó. Aí tinha uma tia minha aqui na casa da minha avó, que ela mora num sítio. E daí ela tava ali, daí eu falei, fui lá, falei, vó, eu tô grávida. Aí mostrei o exame pra minha avó. Todo mundo ficou dando risada, minha tia ficou dando risada, tipo, feliz da vida. Só que, gente, eu fiquei branca. Eu comecei a contar pra minha avó, escorei num negócio assim, eu comecei a ficar branca, 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 branca. Pálida mesmo, sabe? Nervosa. Daí eu falei pra minha avó, vó, como que eu vou cuidar de uma criança agora, né? Daí minha avó falou assim, cuidar é o de menos. Vindo com saúde, o resto a gente faz. Então, assim, a reação da minha família foi super de boa, da minha avó, da minha tia. Foi super de boa. Minha avó ficou toda contente, minha tia ficou toda contente, né? Foi super tranquilo. A minha sogra também ficou contente. A minha mãe, ela ficou super feliz também, só que ela ficou preocupada, né? Por conta das minhas cirurgias. Então, acho que foi bem de boa, ninguém criticou nada, sabe? Tipo, ninguém falou, ah, mas não sei o que, não sei o que. Ninguém falou nada. Todo mundo ficou bem de boa. Foi bem, bem tranquilinho. E depois também, daí foi contando pra todo mundo, e todo mundo ficou sabendo. E ninguém falou mais nada. Mas até hoje, assim, minha mãe fica preocupada, né, por conta desse risco. Mas é aquilo, gente, a reação da minha família foi super de boa, super tranquila. E eu acho que toda mãe fica preocupada mesmo, porque, né, você fica preocupado com seu filho e é normal, minha mãe fica preocupada comigo. Mas a reação dela foi tudo de boa. Eu vejo que em muitos casos acontece. É claro que eu não tô morando mais com a minha mãe, né? Eu tô morando sozinha com o Vanderlei. Mas eu vejo que em muitos casos a menina engravida e tal, e a mãe expulsa da casa, o pai também. Ou então, tipo, a mãe e o pai ficam um tempão sem falar com a menina, e briga, e fala aquilo, 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 aquilo. Cara, tipo, eu acho super chato isso, sabe? Graças a Deus a minha mãe aceitou de boa. Como eu falei, ela ficou bem preocupada, me deu bastante conselho, mas ela não ficou pegando no pé nada, sabe? Ela ficou bem de boa. Meu pai também, ele não falou nada, daí minha mãe contou pro meu pai. E, tipo, eu fui lá umas par de vezes, meu pai não falava nada. Sabe? Só que eu acho que quando você é de menor, eu acho que pode ter um questionamento maior, né? Da família. Não sei, mas na minha família foi bem de boa, todo mundo aceitou bem de boa. O Vanderlei, ele sempre quis ser pai, né? Desde quando a gente casou, ele falava de ser pai, só que eu não falei, não, eu não quero filho agora, porque por conta dos meus problemas, eu também tô estudando, tal. Então, ele sempre quis ser pai. Então, tipo, ele também aceitou super de boa, na verdade, ele queria, né? E toda a minha família também aceitou de boa, minha sogra, ela queria um neto também. E foi tudo super de boa, super de boa. Então, assim, gente, sabe, eu acho que quando acontece essas coisas de um filho, né, uma filha engravidar, um filho ter um filho, muitos pais não aceitam, mas eu acho que se você criticar, se você ficar em cima do pé, eu acho que é pior. Eu acho que você tem que apoiar, porque hoje em dia, a minha mãe, como eu falei, ela preocupa. Só que ela tá me ajudando pra caramba, sabe? Quando eu preciso de médico, ela tá aqui, se eu precisar dela. Essa semana mesmo, que não tem nada a ver com o vídeo aqui, mas essa semana eu, por conta de risco, eu não posso estar se esforçando muito. Na verdade, antes eu já não podia me esforçar muito por conta da minha coluna, porque eu fiz cirurgia da coluna. Então, agora com a gravidez é pior. E a minha mãe, esse dia mesmo, ela teve aqui, me ajudou a fazer faxina na casa. E, tipo, ela me apoia assim tudo. Se eu precisar de médico, ela vai, ela corre atrás, ela faz tudo. Então, assim, gente, eu acho que quando o pai com a mãe apoia o seu filho, é muito mais melhor. Porque se você critica ali, ai, mas eu não expulsa da casa, ou então fica uma semana, 2 semanas sem falar com o filho, ou qualquer coisa do tipo, é muito mais complicado, sabe? Porque eu acho que a gente passa uma segurança. Por exemplo, a minha mãe com meu pai aceitou de boa, passa uma segurança pra mim cuidar dela, da Maria, né, da neném.
E, tipo, a minha mãe e meu pai, eles dão super apoio, porque pra mim não ficar com medo também, sabe. Minha mãe: "Não, vai dar tudo certo no parto e tal". É essa segurança que a mãe tem que passar para o filho, entendeu. E minha mãe, ela passa uma segurança pra mim com meu pai, tipo: "Não, tudo de boa", porque, gente, depois que tá feito o negócio não adianta mais. Você pode brigar, você pode xingar, você pode falar o que você quiser, não vai adiantar nada. Então eu acho que sempre é bom o pai com a mãe apoiar, a família toda em geral apoiar, né. Ah, mas engravidou com 13, 14 anos. Tá, mas engravidou, engravidou, agora não tem o que falar mais. Vamos apoiar, ajudar, cuidar e incentivar bastante, né, nas coisas, dar bastante conselho, entendeu? Eu acho que vai muito disso, gente. E graças a Deus a minha família aceitou de boa, a minha família me apoia. Eu acho que meu pai aceitou mais de boa, porque eu não tô morando dentro da casa dele, eu não sou mais de menor. Talvez se eu fosse de menor, talvez ele ia falar alguma coisa, não sei. Mas ele é super aceitou de boa. E eu acho que a gente tem que aceitar, tipo, se acontecer, entendeu? Do seu filho, né, ter filho novo, você não pode, não fique, sabe, não critique. Ajude, porque aconteceu, aconteceu, aconteceu. Vai fazer o quê? Não adianta você querer questionar porque já aconteceu, entendeu? Então, gente, assim, de verdade, esse é o ponto, a família dá apoio. Eu acho que a família é essencial em tudo. Como eu falei pra vocês, não teve muito segredo a minha gravidez, porque eu já meio que desconfiava, 1% aí eu desconfiava. Pensava que era cisto, mas desconfiava. E quando eu descobri, eu fiquei um pouco nervosa, fiquei feliz, lógico, mas fiquei nervosa, né, por conta dos meus problemas. E a minha família, se minha família viesse e ficasse tipo: "Ai, por que que você, né, você tem problema, você sabe que não pode, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que". Eu acho que isso ia ser pior pra mim. E não, entendeu? Eu ia ficar mais preocupada, mais nervosa, e a minha família toda me apoiou. Hoje, eu com 7 meses, passei pra 7 meses agora, eu já tô bem mais tranquila, sabe, quanto ao parto. A minha mãe também, ela fala bastante: "Não, vai dar tudo certo, você passou por coisa pior". Então, tipo assim, família é o ponto, entendeu? Porque tem que apoiar, a gente tem que apoiar, e a minha família me apoiou. E eu acho que se elas não tivessem me apoiado, ia ser bem mais difícil pra mim. Eu ia ter medo de tudo, né, por conta de ser de risco, acho que a gente fica meio com medo, enfim, gente, é muitas coisas. Então a família sempre é bom apoiar, entendeu? Ah, mas em qualquer coisa, não só em gravidez, entenderam? Não só em gravidez, mas em tudo. Eu acho que a família sempre tem que estar apoiando e tentando ver, sabe? Porque, ah, mas o filho começou. Uma coisa que não tem nada a ver também aqui, mas o filho começou a beber. Vai criticar, vai. Não, tenta ajudar pra tirar disso, entendeu? Mesma coisa grávida, entendeu? Não vai tirar a criança, né, gente? Óbvio, lógico. Mas tenta ajudar como for, que nem a minha família está me ajudando. Eu acho que a família é o ponto, como eu falei pra vocês, tá? Como vocês viram, eh, como eu falei, não foi uma coisa assim: "Nossa, eu não fiz teste de farmácia, porque eu não confio em teste de farmácia". Não, então eu optei por fazer o exame do laboratório de uma vez. Como vocês viram também, a minha família foi super de boa, super tranquila, super, super tranquila. Ninguém. Então, gente, ninguém falou nada disso, sabe. Então, uma coisa que eu deixo pra vocês é sempre apoie o filho de vocês, sabe. E se eles fizer coisa errada, tipo assim, cara, tenta, ajudar e não criticar, porque eu acho que a família é a base de tudo. E quando você tem a tua família te apoiando e tudo, eu acho que flui mais, entendeu. Você consegue lidar mais com a situação, entendeu. Mas é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Como vocês viram, não foi um conteúdo muito assim, foi mais eu explicando pra vocês como a minha família reagiu e como eu descobri, né? Mas eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, tá? Deixa seu like, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Agora vocês viram que eu já falei no outro vídeo passado, semana passada, que Maria vai tomar conta daqui. Então, ó, mostrei o guarda-roupinha dela, um tour. Então, se você não viu, vai ver o outro vídeo, tá? Que eu postei semana passada. E agora eu tô contando um pouquinho pra vocês como eu descobri a minha gravidez. E vai ter muitas coisas da Maria, então se inscreva e ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo toda quarta-feira. Fiquem ligadinho, tá bom? Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. E é isso aí. E lembre-se,
família é a base de tudo, família tem que apoiar uns aos outros, não criticar, tá bom? Beijo, tchau!